Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 18 de junho. Eu sou Mano Almeida e este é o TV Câmara, o informativo semanal do Poder Legislativo. Em nossa edição de hoje, teremos diversos assuntos que foram debatidos entre os parlamentares. Denúncias, projetos de lei, requerimentos que foram aprovados, indicações e muito mais que você vai acompanhar agora em nossos destaques. Aprovado a suspensão de decreto sobre o Código de Ética do Servidor Público. Vereadores reforçam sobre criação de fundo que Prefeitura queria criar e destinar recurso para uma secretaria que não existe. Câmara autoriza que Prefeitura abra crédito adicional suplementar. Indicação sugere à Prefeitura que instale um microsistema de água na comunidade Monte Sinai. Parlamentares prestam homenagem póstuma ao ex-vereador João Walter. Essas e outras notícias, agora no TV Câmara. Na sessão ordinária de terça-feira 15, a Câmara Municipal aprovou o requerimento número 004/2021, de autoria da vereadora Josi Seixas, que solicita ao Poder Executivo Municipal informações acerca do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS verde, bem como suas corretas aplicações. A autora da propositura pede que haja disponibilização de documentos que comprovem no que foi aplicado o percentual de 60% do ICMS verde, se foi repassado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, e o extrato da conta corrente do ICMS verde. Essa discussão ela foi levada no Conselho do Meio Ambiente, né? A gente ressalta aqui que o secretário Rubson ele já fez essa provocação ao Executivo, vem solicitando que o Executivo possa repassar o que convém ao Fundo Municipal, né? Que é 40% do valor. Então a gente sabe que o município de Oriximiná ele já recebeu a cota parte do ICMS verde, que é feito pelo governo do estado, em mais de 1,1 milhão, e desse valor 40% tem que ser repassado ao Fundo Municipal e não está sendo repassado. Então o secretário ele já solicitou, não teve êxito e agora a gente está solicitando enquanto vereadora para que a gente possa fazer com que o Executivo ele preste as informações necessárias no que está sendo utilizado, mas também faça o repasse de acordo com a lei, para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente possa ter condição de fazer as ações, né? Porque esse repasse é para isso. Esses 40% que tem que ser obrigatoriamente repassado para a Secretaria, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, é para ser voltado às ações ambientais, né? Então, a gente solicita, através de requerimento agora, quem sabe com o ofício do secretário, do Conselho e agora da Câmara Municipal, já que foi aprovado por unanimidade, a gente não tem êxito nesse pedido. Ainda nessa edição você vai ver sobre denúncias de falta de material no laboratório, trabalho dos garis e também de um homem que teve botijas de gás apreendidas pela Secretaria de Meio Ambiente. A Câmara Municipal aprovou o decreto legislativo número 005/2021, que ou seja, suspende os efeitos do decreto número 281, de 7 de junho de 2021, de autoria do prefeito municipal de Oriximiná, o qual institui o Código de Ética e Disciplina do Servidor Público Municipal, da administração direta e indireta do município de Oriximiná, que foi decretado no dia 7 de junho e tem prazo de vigência por 3 meses. O projeto de lei do chefe do Poder Executivo Municipal sobre o Código de Ética, o qual foi rejeitado quando veio para a Casa Legislativa, teve discussão ampla com a categoria de servidores públicos e ganhou nas redes sociais o título de Lei da Mordaça, por interferir até na vida particular dos trabalhadores que atuam no serviço público municipal e violar os princípios da constitucionalidade e da legalidade. Nós não podemos de maneira alguma aceitar a arbitrariedade em relação ao funcionalismo público. Essa lei do Código de Ética foi mandada para a Câmara. A Câmara rejeitou dentro de todos os trâmites legais. Foi retornado para a Prefeitura. O prefeito, como não foi aprovado na Câmara essa lei, ele simplesmente baixou um decreto instituindo a lei chamada Lei da Mordaça. Nós, como legisladores, não podemos aceitar que a voz do funcionário público se cale, porque ele fere de morte até mesmo a democracia, quando você quer calar um lado e não saber receber críticas. Então nós estamos aqui atentos para tudo que for
a favor do nosso povo, do funcionalismo público, nós vamos estar atentos para não deixar que aconteça esse tipo de arbitrariedade. Nós não queremos ver o funcionalismo público acuado, sem ter direito de expressão. E isso que está acontecendo em nosso município. Qual o interesse de calar o funcionalismo público? Para que uma lei dessa? Não dá para entender tantas coisas mais importantes, tantas prioridades para ser feito no nosso município, e chega para cá uma lei desse teor, não existe. Então, eu acredito que a Câmara agiu corretamente, aprovando o decreto legislativo, sustando esse decreto do Executivo. Conforme o artigo 36, capítulo 20 da Lei Orgânica do município de Oriximiná, compete à Câmara zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos do Poder Executivo que ultrapassem os limites legais do Poder Regulamentar. Em Oriximiná, já existe a Lei número 6.116 de 99, onde deixa claro os direitos, deveres e proibições do servidor público municipal por meio do regime jurídico único dos servidores públicos e civis do município de Oriximiná, das autarquias, das fundações públicas municipais, e expressa que o servidor público deve cumprir, assim, as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Que no regime jurídico único tem 2 capítulos específicos que fala sobre a ética do profissional, né? E a gente tem que levar em consideração, sim, que o profissional ele tem que ter ética, ele tem que ter zelo, ele tem que ter responsabilidade, ele tem os deveres, mas também tem os direitos, e os direitos deles não podem ser tolhidos, né? Em nenhum momento você deve calar o servidor, ainda mais quando ele fala no exercício da sua função, ainda mais quando ele fala para melhorar o atendimento público, para dar uma melhor condição para aqueles que procuram o serviço público. Então a Câmara entendeu que este decreto, em algumas situações, ele feria esse direito do servidor, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que o diálogo aconteça da melhor forma possível, né? E que o servidor entenda qual é o papel dele, mas o Executivo também tem que entender qual é o papel do servidor, que ele está ali para servir ao público. E muitas das vezes aquilo que ele questiona é porque ele está sendo questionado por alguém, que muitas das vezes ele não tem condições de fazer uma cirurgia porque não tem material. E aquele servidor, aquele profissional que está ali para fazer aquilo, ele vai questionar, porque alguém vai questionar o serviço dele. Então a gente não concorda com esse tipo de situação, de querer calar, de querer amedrontar, de querer ameaçar, não é por aí. Eu acho que o diálogo é o melhor entendimento, e a Câmara, na sua maioria, hoje, por unanimidade, aprovou esse decreto-lei que susta o decreto do prefeito, ao qual institui agora, por decreto, o Código de Ética do Servidor. Ele quer tolir os servidores de criticá-lo. Então não é por aí. Na democracia a gente critica, a gente elogia quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar, e é assim que funciona. O que ele não pode é tentar coagir as pessoas para não falarem mal do governo dele. Então essa que era a vontade dele, era tolir as pessoas de criticá-lo. Quando a gente não quer ser criticado, a gente precisa sair da vida pública, porque quando a gente está na vida pública, vão criticar a gente, mesmo se você estiver fazendo certo, se você estiver fazendo errado, é a mesma coisa. Daqui a pouco acompanhe os debates sobre o que os vereadores falaram do fundo que a Prefeitura queria criar e destinar para uma secretaria que não existe. E também vamos falar sobre as homenagens feitas pela Câmara ao vereador João Walter, que veio a falecer nesta semana. Nós vamos abordar agora sobre uma denúncia que chegou aos vereadores sobre a carga de trabalho excessiva que os garis vêm sofrendo e também estarem sendo maltratados pelo representante da limpeza urbana municipal. Escutei uns áudios de algumas pessoas, alguns garis, de uma pequena confusão que houve numa reunião lá na secretaria, né? Acredito que na Semagre, essa reunião houve lá, a respeito de uma mudança de alguns turnos, porque os garis estão reclamando que estão trabalhando demais, quase que sendo escravos, né, por uma pessoa que não conhece a limpeza pública, está se aperfeiçoando agora, tentando aprender, porque vem da Bahia,
onde apoiou um candidato lá que perdeu. Não tive oportunidade, ex-vereador Rafa, lá na Bahia, porque lá não tem emprego para ele, veio aqui se instalar no nosso município, tirando a vaga do nosso povo oriximimense. E está aqui maltratando o servidor público. Pessoas essas, vereadores, que acordam de madrugada, que por sinal é um trabalho digno, né, o trabalho de gari, onde eles exercem, mas não dessa forma que está sendo feito no nosso município. Eu, infelizmente, não vou colocar o áudio aqui ainda, vereador presidente, porque eu não tive permissão, e eu não gosto de fazer isso, sem permissão, para depois eu não vir sofrer algum tipo de problemas, né? Eu não quero problema com meus amigos. Mas o áudio que eu escutei foi muito grave. Eu tenho os áudios, vereadores. A confusão foi grande. Os garis reivindicando os seus direitos, porque estão sendo lesados, tratados como escravos em nosso município. Eu quero que a população trabalhe, mas trabalhe feliz, para que adquire o seu sustento da sua família, mas com dignidade e que trabalhe feliz, porque não existe trabalho digno, vereador Adeilson. Oprimido, não existe. Ninguém trabalha com dignidade dessa maneira. Nós vamos aqui pedir permissão para na próxima sessão nós mostrar esse vídeo que está rolando na rede social já, eu acredito, da humilhação que esse cara está fazendo em nosso município. E me admira muito, vereadores, o prefeito aceitar isso, mas claro, é amiguinho dele, né? Trouxe da Bahia, repetindo, tomar a vaga do nosso povo oriximimense. É recorrente as reclamações, não só de lixo nas ruas da cidade, mas principalmente, vereador Arnaldo, do tratamento com os servidores, com os garis, que já foram bem mais valorizados aqui neste município de Oriximiná. A gente vê com tristeza o que vem ocorrendo. Eu imagino, vereador Arnaldo, se os vereadores foram destratados, eu imagino os servidores. Se os vereadores desta casa tiveram que ficar debaixo de um jambeiro, porque não puderam entrar lá, eu imagino os servidores. A forma como são tratadas. Eu também soube, vereador Junião, da reunião que houve, do tratamento, da imposição de um regime quase que de escravidão, presidente. Porque para se trabalhar das 6 às 2 ininterrupto, a legislação trabalhista não permite. Quando é ininterrupto é 6 horas. Quando tiver 4 tem que ter o horário de descanso. Agora imagine esses servidores, vereador Junião, tendo que vir lá do final da cidade, do outro lado aqui, Penta 2, lá para o parque. E olha que o regime jurídico único diz que 200 metros de distância tem que pagar transporte, auxílio transporte, vereador Arnaldo, para o cidadão. E o pior, vereador Arnaldo, vereador Mauro, é trabalhar sem EPI. Eu vejo, sem segurança. E não poderem reclamar, porque ficam com medo de perder o emprego, mesmo sendo humilhado. Mas ainda é o único fonte de renda da família. E eu gostaria de dizer, presidente, que nós já tivemos outros problemas de lixo, a respeito do lixo aqui nessa casa, vereador Arnaldo, que a gente colocava. Mas a gente tivemos alguns elogios também. E o que me chama a atenção, que quando você quer inovar a roda, você busca para melhor, vereador Arnaldo. O ex-coordenador do lixo, senhor Quebradinho, não sei como é o nome dele de verdade, o salário dele era 3.700 e alguma coisa. Esse outro aí é 2 vezes mais. E eu não vejo ninguém falar bem deste cidadão. São rotas de lixo que são feitas, que gastam recurso para imprimir o calendário, para dar para o cidadão.
E o mesmo calendário que a administração faz não é cumprido, vereador Arnaldo. Não é. É reclamação todo dia, vereador Davis. Tem que melhorar essa situação. Porque se diz que vai ser coletado hoje, o cidadão vai lá e joga o seu lixo. E se não for coletado, vai ficar espalhado. Eles mesmos descumprem, mas é praxe do governo. Todos os decretos que estão sendo feitos são descumpridos. Os decretos da Covid, quase nenhum foram cumpridos à íntegra, pelo que a própria gestão decreta. Então, é recorrente essa situação da coleta de lixo, principalmente reclamações do tratamento da pessoa que está na frente. E que se for levar, vereador Arnaldo, em consideração o decreto-lei da mordaça que está em vigor, este cidadão não estaria mais lá. Não estaria mais lá, vereador. É só levar antes de ser sustado, presidente, colocar em prática o decreto. Que este cidadão não deveria mais estar lá. Servidor trabalhando com fome, vereador Arnaldo, até 4 horas da tarde. Risco de ter um problema mais grave de saúde. Então não é por aí. Vamos defender o servidor. É claro que quando ele estiver errado, ele tem que ser chamado a atenção, ele também tem que ser punido. Mas, presidente, quando uma pessoa fala, quando 2 pessoas falam, a gente ainda fica ali com o pé atrás. Agora, quando é a sociedade toda que começa a falar, vereador Davis, algo está errado. Então, que o prefeito possa realmente ver o que está acontecendo nessa questão, coleta de lixo, coordenação, que não está, algo está fora do normal. O pingo não está em cima do i. Porque é uma insatisfação total, não só dos garis, mas também das pessoas que trabalham nas caçambas, nas coletas de lixo, que já teve pessoa que pediu para sair, vereador Arnaldo, porque disse que não ia trabalhar sobre regime de escravidão. Foi essas palavras que eu ouvi de vários servidores que trabalham na coleta do lixo doméstico em nosso município. Na rua que eu moro, lá diz no panfleto, do dia 1º ao dia 7 para colocar o lixo. Não passa até dia 7, passa depois. Já teve data de passar dia 20 e pouco. Eu observo, eu confiro, eu faço a verificação da data, que passa a coletar menos agora. Logo no início estava mais, agora diminuiu. Mas ainda está passando da data que é colocada no panfleto, que vai do dia 1º ao dia 7. Então, começa por aí. Como bem colocado aqui pela vereadora Josi, se esse código de ética, vereadora Josi, estiver valendo, e se o prefeito colocar ele em prática hoje, irá demitir o diretor da coleta de lixo e também as pessoas que estavam batendo boca com ele. Porque a ética serve para os dois lados, tá? Então, realmente é uma faca de 2 gumes, que ele já está sentindo na pele, sabe? E que vai prejudicar e vai atravancar muitas coisas que nós, vereadores, não temos acesso e que chega até nós por meio de denúncia dos servidores, nós não vamos ter mais. Essas pessoas vão ficar com medo. Que é pertinente as cobranças, a situação, né? E pedir ao gestor que providencie, verificar o que está acontecendo, né? Porque, poxa, a gente é cobrado aqui enquanto Câmara, e muitas das vezes, as cobranças que se faz, às vezes as pessoas levam para o outro lado, achando que a gente está criando problema, querendo entrar para criar problema para o prefeito. Da minha parte, não. Eu estou fazendo aquilo que me cabe e que é possível ser feito. Eu não sou o gestor, eu sou o legislador e, enquanto legislador e fiscalizador, eu tenho que cobrar do Executivo. Nós não podemos ficar aqui com o pé e a mão amarrado, achando que está tudo bem, que está tudo às mil maravilhas.
Nós temos que cobrar. O projeto de lei número 022/2021, de autoria da vereadora Keké Batista, foi aprovado nesta terça-feira 15, que dispõe sobre a divulgação obrigatória da relação dos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde de Oriximiná, no site oficial da Prefeitura e nas dependências das unidades de saúde. Com a aprovação do projeto de lei pela Câmara, a medida deve contemplar o Hospital Municipal de Oriximiná, Maternidade São Domingos Sávio, Unidade de Pronto Atendimento, UPA, Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Referência ao Covid, e qualquer clínica que tenha vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o artigo 2, a alteração do estoque de medicamentos deve ser publicada quinzenalmente no site oficial da Prefeitura Municipal de Oriximiná e nas dependências das unidades de saúde. A informação deve ser precisa quanto à aquisição dos medicamentos comprados ou recebidos gratuitamente pela Secretaria de Saúde, bem como se estão disponíveis ou em falta no Sistema Público de Saúde, por meio de relatório publicado de forma quinzenal, acessível no site da Prefeitura ou nas unidades de saúde. Ainda segundo o artigo 3 do projeto de lei, dispõe que a Secretaria de Saúde seja obrigada a enviar à Comissão de Saúde da Câmara Municipal, a cada relatório quinzenal, disposto no parágrafo único do artigo 2, a relação de medicamentos adquiridos onerosamente pela rede de saúde pública municipal, constando as respectivas notas fiscais. O projeto de lei segue agora para a sanção do prefeito municipal. Veja agora sobre a indicação que sugere a Prefeitura que instale um microsistema de água na comunidade Monte Sinai. Ainda segundo a indicação, a comunidade vem sofrendo com a falta d'água causada pelas péssimas condições que se encontra a rede elétrica. O microsistema que nós pedimos para lá é por conta de que eles estão também trabalhando com agricultura familiar. E essa dificuldade, eles vêm cobrando para ser resolvida, a dificuldade da água chegar até as casas, de molhar as plantas e ter um trabalho melhor, plausível para a comunidade. Como eles estão no projeto da agricultura familiar, isso torna muito difícil para descer a ladeira que tem lá e subir com a água. E a maioria dos comunitários são pessoas idosas, pessoas que já têm dificuldade em fazer esse trabalho manualmente. A indicação apresentada pela vereadora pede ao Executivo que tome providências necessárias para solucionar as demandas da comunidade. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal através de ofício. Por isso nós solicitamos ao Executivo Municipal, à Secretaria de Interior, ao secretário, que dê uma olhada com carinho e tente resolver essa demanda o mais rápido possível para que a comunidade possa ser beneficiada, que também isso é empreendedorismo no município, também é agricultura familiar. Isso vai alimentar muitas famílias, inclusive a do local. Que Deus abençoe. Espero contar com o apoio do Executivo e do Secretário de Interior. Os vereadores voltaram a reforçar sobre a criação de um fundo que a Prefeitura queria criar e destinar recursos para uma secretaria que não existe. Senhor presidente, eu disse que eu gostaria, vereador Junião, de falar bem compassado, para que a nossa população pudesse entender o porquê desta Casa de Leis ter rejeitado este projeto. Porque hoje o que eu vejo nas redes sociais, as explicações através das fake news, criadas pelo gabinete do ódio, vereador Junião, é de que a Câmara rejeitou esse projeto porque os vereadores são oposição ao prefeito. E eu gostaria de dizer, senhor presidente, que a Câmara Municipal ela tem responsabilidade com a legalidade do ato. No artigo 1º, presidente, do projeto de lei, que fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Oriximiná, com o objeto de criar condições financeiras e gerência de recursos públicos. Vamos lá, parágrafo único da lei rejeitada, vereador Junião, para que o nosso povo possa entender. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Oriximiná ficará subordinado diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Eu pergunto aos senhores que estão aqui na plenária da Câmara de Oriximiná hoje e aqueles que estão me ouvindo. Esta secretaria existe aqui no município de Oriximiná, senhores? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Vocês sabem onde fica aqui no município de Oriximiná? Alguém sabe me dizer quem é o secretário? Pois é esta secretaria inexistente que o prefeito disse no projeto de lei que ia gestar o fundo. Será que realmente, presidente, ele queria criar o fundo, vereador Junião? Ou queria jogar esta casa de encontro? Devo ressaltar aos senhores que me ouvem que o relator desse projeto foi o vereador Quinho Azevedo. E eu solicitei ao vereador Quinho Azevedo que pudesse estar levando ao executivo para fazer a correção do projeto, já que a secretaria que está vinculada, como diz o parágrafo único do artigo 1º desta lei, não existe, vereador Junião. Ou então eu não conheço mais o município de Oriximiná. Agora, se me provarem que esta secretaria existe, que foi criada na lei, eu retiro o que eu disse aqui. Isso está na lei que veio da Prefeitura Municipal de Oriximiná. Vamos lá. O fundo municipal seria alocado 5% da taxa de CEFEM para a receita desse fundo, ao qual o vereador Junião, na retirada de 5% da taxa da CEFEM, a qual é para fazer obras, reformas da escola, de hospitais, das vias públicas, iria fazer falta também, vereador Junião. Mas vamos lá. Eu gostaria de colocar também, presidente, que diz aqui no projeto de lei, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo rapidinho, que este fundo, ele será gerido, vai ter um comitê gestor, artigo 11, qualquer pessoa pode olhar, artigo 11 do projeto de lei 017, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, rejeitado por esta casa. O que diz o artigo 11, vereador Mauro? Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, para encerrar, presidente, que será composto de forma paritária entre o poder público municipal e a sociedade civil, sendo constituído por um membro titular e um membro suplente. Parágrafo 4º deste mesmo artigo da lei que queria ser aprovada aqui nesta casa. A presidência do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que trata este artigo, será exercida pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Vocês conhecem quem é esse secretário? Eu pergunto à população de Oriximiná, vocês sabem quem é o secretário municipal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico? É esta lei que veio do Executivo para aprovar e que essa casa, por não poder mexer na criação de cargo, na estrutura administrativa do município, vereadora Marta, rejeitou. E a qual, vereador Rafa? O gabinete do ódio começou a disseminar a ideia, a narrativa, para enganar o povo, de que a Câmara não aprovou, meus amigos, amigo Negão que está aqui, porque era contra, mas não aprovou, como vocês podem ver aqui na lei que veio do Executivo, porque é ilegal essa lei. Porque não existe a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e nem tampouco, presidente, este secretário. Agora, se me provarem que ela existe, eu retiro tudo que eu disse aqui nessa tribuna agora e eu digo que o projeto de lei estava legal. Porque tem pessoas, vereadoras, que se deixam enganar ou gostam mesmo de ser enganado, não entendo. Porque as pessoas que têm uma boa índole, as pessoas que não vejam o mal em tudo, sabem que a secretaria não existe, vereador Rafa. Mesmo porque, vereadores, para existir, tem que passar por essa casa, para essa casa aprovar.
E esse é meu segundo mandato, e eu nunca aprovei, ajudei a aprovar, vereadores, essa secretaria aqui nessa casa. Então está aí. Mais uma mentira, vereador Adilson. Mais uma mentira tentada, colocaram para o povo e tentando que passasse por aqui. Mas graças a Deus não passou. Porque assim, vereadores, nós também estaríamos compactuando com a mentira. Porque, como disse a vereadora, a hora que eles comprovarem que existe essa secretaria, eu dobro meu voto. Eu dobro meu voto porque eu quero o bem do povo, assim como todos vocês. Agora, não quero mentir para o povo e dizer que é outro que está mentindo, que é o que está acontecendo em Oriximiná. O prefeito municipal mente para o povo descaradamente e tenta jogar o povo contra essa casa, mas não consegue. E onde a gente anda, a gente vê o clamor do povo, querendo auxílio, e esse governo não está dando. Obras são importantes, mas não enche barriga do povo, e o nosso povo está com fome. Nós aprovamos aqui nessa casa o projeto do auxílio, e até hoje o auxílio não foi liberado para a população, e ele tenta jogar que essa casa que é culpada. A Câmara Municipal ofereceu pagar as 2 parcelas que ele não quer pagar. Mesmo assim, ele recorreu, porque não quer pagar o povo. E os mentirosos somos nós? Tenha paciência, prefeito. Então, ele manda o projeto para esta casa, criando o fundo. Olha aí, criando o fundo. Eu já falei isso na sessão passada, mas eu quero ser mais enfáticos. Criando o fundo, mas não tem a secretaria. E nós temos neste município 13 secretarias. Custava ele anexar esse projeto, vereadora Josi, em uma das secretarias. Já tem orçamento, essa daí não ia nem ter orçamento também. E aí, nós já sabemos que teve gente que foi contra a vinda deste projeto para esta casa, mas tem uma turma lá, o Ludogério Júnior está aqui, uma turma que orientava o pai do meu amigo Ludogério Júnior a fazer as coisas erradas e continua lá naquela casa, continua lá orientando o prefeito atual a fazer as mesmas coisas que ela orientava ou que ele orientava o prefeito Ludogério. E o prefeito Ludogério saiu como saiu. E eu quero dizer à população que a Câmara não vai fazer nada de ruim para este município. O que for de bom para esse município vai ser feito. Quem sabe ano que vem ele possa apresentar novamente esse projeto e a gente possa estar aqui aprovando. Porque também esse projeto vai servir para ajudar a população, mas não adianta mandar um projeto para cá, fake news, com a secretaria fantasma, e a gente aprovar. População, quando ele mandar a criação da secretaria para cá, para esta casa, a gente aprovar, quem sabe ninguém vai aprovar isso aqui. Ele reapresente isso aqui a gente aprove. Outra denúncia que foi trazida à Câmara foi em relação ao laboratório municipal, pois está havendo falta de materiais básicos para que exames possam ser feitos em pacientes na unidade hospitalar do município. É que no laboratório do Hospital Municipal não tem material para fazer exames básicos, como colesterol total, colesterol HDL1, LDL, VLDL, creatina, glicose, triglicérides, ureia, ácido úrico, gama GT, TGO, TGB e cálcio. Olha que ponto, vereador Márcio, você que é da Comissão de Saúde, a que ponto nós chegamos. Se essa pessoa não tiver
um recurso para fazer no particular, ela vai, se tiver de ir a óbito, que Deus defenda ela, para que apareça alguma coisa que o médico possa passar um remédio para ela que esteja colesterol alto, triglicérides. Ela não tem condições de fazer, é uma pessoa carente. E ainda tem de fezes, não tem também o material para fazer de fezes, porque a pessoa veio de lá, foi marcado às 6h30, e às 7h30 ela saiu de lá com o resultado que não tinha o material. E ela, coitada, veio pedir ajuda para que a gente pudesse estar ajudando ela a fazer esses exames. E aí eu falei a ela que eu ia falar aqui na Câmara, e se não surtisse efeito, a gente poderia estar ajudando ela posteriormente. Não que seja a nossa obrigação, mas por empatia, por se colocar no lugar das pessoas. É com muita tristeza, vereador Mauro, que a gente recebe essas reivindicações, esses pedidos aqui nessa casa. Pelo pouco conhecimento que nós temos, vereador Mauro, esses exames são considerados os exames básicos, exames de rotina, que faz um monitoramento quase que completo da situação do paciente, para dar indicações para vários diagnósticos. Com toda certeza, nós vamos ao Hospital Municipal. Eu até convido, se os vereadores estiverem disponíveis, os 2 ou 3 vereadores, para a gente ir no Hospital Municipal. E eu espero que não precise de mandato de segurança, senão a gente não consegue adentrar no hospital. Porque para a gente ver logo essa situação, vereador Mauro. Se é esse pessoal que deixa para comprar quando já acaba o produto, o reagente, ou o que está faltando lá, ou se é algum entrave na compra, licitação, alguma coisa assim, eu sei que todo tempo tem problema com a questão dos exames nesse laboratório do Hospital Municipal. Só essa pequena lista que Vossa Excelência trouxe já dá mais de R$200. Até uma pessoa, vereador, que ganha mais de um salário mínimo vai sentir dificuldade em pagar todos esses exames, que são exames básicos. São exames que qualquer médico pede para o seu paciente logo de cara, que é para ele sentir como é que está o paciente. Então, isso aí, uns 200 e pouco, a pessoa não tem condição, não tem mesmo. É passar o exame, a pessoa não faz. Aí vai cair lá para o hospital. Então, essas são as prioridades do nosso município. É nisso aí que tem que ser feito as lives. É em cima disso, mostrando os equipamentos do hospital, do laboratório em questão, e colocar, olha, povo de Oriximiná, está aqui tudo novo. Está aqui tudo com os materiais necessários para realizar tudo quanto é tipo de exame. Aí a gente vai vir aqui, ou não vamos vir aqui falar nada, ou vamos aqui vir e parabenizar o prefeito. Agora vamos falar de outro assunto que foi comentado na Câmara, do caso de um homem que teve botijas de gás apreendidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Está aí o vídeo, todo mundo tem o prazer de escutar, de assistir o vídeo. Mais uma vez perseguindo o pequeno. Houve uma apreensão. Eu não estou bem certo, eu vi o vídeo agora. Se foi ontem ou se foi hoje, uma apreensão de um senhor que está ganhando o seu pão de cada dia vendendo gás. Está ilegal? Chama a pessoa, explica de que maneira tem que ser feito. Nós estamos passando por uma pandemia. Tem pessoas que estão lutando pelo seu pão de cada dia. O secretário não deve saber o que é isso, né? Tem um salário dele. Eu acredito que ele nunca passou, ou se passou dificuldade, não lembra. Não lembra.
Aquilo foi para mim, sinceramente, foi uma falta de vergonha na cara, uma falta de respeito com a nossa população. Mas nesse município aqui, vereadores, não deve acontecer isso, meus irmãos. Eu vi a apreensão e o pai de família desesperado, vereador Arnaldo, quando estava embarcando sua bicicletinha com umas 3 ou 4 botijas de gás, tirando o pão dos filhos daquele cidadão. E é dessa maneira que a SEMAS está fazendo. Está perseguindo o pequeno, perseguindo aquele pai de família que está tirando um pé de pau para fazer sua casa, enquanto a madeireira está acabando com o nosso município. E eu não vejo até hoje, e eu vou bater nessa tecla aqui até eu ver ele fiscalizar as grandes empresas que estão acabando com as nossas florestas. Só vê passar aqui a história de pau e não deixa nada de imposto para que o município se beneficie de alguma coisa, de uma coisa que é nossa. Eu não sei da legalidade, mas eu estou com a notificação, estou com o termo de apreensão e com a multa dada a essa pessoa que está trabalhando dignamente, ganhando seu pão de cada dia, para levar o que comer para sua casa, vereador Júnior. A gente sabe que no período que nós estamos passando, a dificuldade enorme de se conseguir trabalhar, e quando se consegue trabalhar, a Secretaria de Meio Ambiente se fundamenta no artigo 181, 11º, eu acho que é lei que ele quis escrever aqui, mas está leio, 7.302/2010 do Código Municipal de Meio Ambiente. Eu ainda não achei o Código Municipal de Meio Ambiente para ver a fundamentação legal. O valor da penalidade, R$1.000. A multa ela é voltada ao prestador de serviço ou à empresa? Aqui eu acredito que foi a empresa. Porque se foi a pessoa, o prestador de serviço que está tirando o dia a dia dele lá, é totalmente ridículo, né? É uma situação muito desagradável para a população. Mas se foi para a empresa, é necessário que a gente consiga ver a legalidade do processo, né? Eu não tenho propriedade para falar se está certo ou está errado, vereador Rafa, porque eu não sei a parte da lei ambiental que veda esse tipo de atividade nas ruas, né? Como ele é um combustível, né, o gás é um petróleo, não sei de que forma, mas eu quero dizer aqui aos companheiros, né, que eu vou verificar isso com o secretário e vou ver essa situação, porque se ela é uma multa voltada ao prestador de serviço que está tirando o dia dele lá, é uma coisa muito irregular, né? Então, assim, a gente vai... Eu digo que... Eu estou até pesquisando aqui a parte da lei ambiental, no qual trata da venda de petróleos, né? E é muito difícil, é muita lei, é muita coisa para a gente ver. Mas se aconteceu essa apreensão, se aconteceu essa fiscalização, o fiscal que fez a atuação, ele deve apresentar a legislação que respalda ele, né? Então, assim, a gente vai... Eu, vereador Manuel Bochecha, eu vou lá saber realmente com base em que foi feita essa apreensão. Obrigado. Muito obrigado, vereador Manuel Bochecha. Eu vou lhe passar aqui o artigo que ele se embasou. Fundamentação legal, o artigo 181, 11º da Lei 7.302/2010 do Código Municipal do Meio Ambiente. Eu não sei se é do Meio Ambiente de Oriximiná, porque não diz aqui. Sabe qual é a minha preocupação dessa... É que agora, mediante essa fiscalização,
As pessoas que entregam gás na nossa casa, que só acaba na hora da boia, né? Não vão poder entregar. Não vão poder entregar lá, porque também, além de ser inflamável a botija, lá também tem gasolina. Nessa que era de bicicleta, já foi preso. Nós não sabemos a real situação que ocorreu ali. Se ele estava vendendo ou se ele estava apenas entregando o gás na residência das pessoas. Nós não sabemos. O que nós sabemos, vereador Bochecha, salvo engano, para um fiscal do meio ambiente atuar e fazer alguma apreensão de algo, do exercício da função, ele tem que ser do quadro efetivo do município. Eu não sei se tem fiscal ali no meio ambiente do quadro efetivo para que efetue essas apreensões, inclusive das redes que apreenderam da vez passada, quando nós fomos procurar ver. Se não tiver, vereador Bochecha, é ilegal. Até mesmo para a pessoa não agir de má fé, com imprudência com a população. É por isso que a lei diz que tem que ser do quadro efetivo, porque se ela agir com arbitrariedade, ela pode ser punida, aberto um PAD e responder por aquele ato. Quando a pessoa não é do quadro, vai lá, faz. Infelizmente, às vezes fica por isso mesmo. A gente sabe, a nossa Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria, vamos dizer assim, nova. A legislação foi criada e desde que foi criada não houve concurso público no município de Oriximiná. Então a lei que cria a secretaria, e também houve depois uma mudança onde renomeou que ela era Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, depois ela ficou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração. Então, desde que foi criada, vereador Mauro, na primeira lei, se dizia que o fiscal que iria atuar em relação à lei ambiental eram os fiscais de obras e os fiscais de tributos do município de Oriximiná, justamente porque cargo de fiscal, por ser um cargo de carreira, só pode ser exercido por servidores do quadro efetivo. Depois houve uma alteração da legislação pela Lei 9.032, de 2016, e que disse que os fiscais que iriam atuar como fiscais de meio ambiente seriam servidores efetivos, desde que recebesse uma capacitação para atuar como fiscal até que se fizesse o concurso público. É o que diz a lei. Ainda não foi feito o concurso público. Os fiscais que estão hoje atuando no meio ambiente são servidores do quadro? Tem que ser. Receberam a capacitação para atuarem como meio ambiente? Então esse é o X da questão. E outra coisa que eu vou até pedir, professor, já que o senhor vai lá na SEDUR, na Secretaria de Meio Ambiente, eu faço parte do conselho, na próxima eu também vou colocar, que às vezes tem que se atentar, vereador Mauro, que quando você faz uma fiscalização em um comércio, você tem que olhar a atividade principal e também as atividades que estão sendo desenvolvidas por esse comerciante naquele local. Porque muitas das vezes, vereador Mauro, Vossa Excelência que conhece muito bem dessa área, eu tenho um QENAI que eu tenho 1001 atividades nesse QENAI, até frete de avião. Mas quando eu vou solicitar o alvará na prefeitura, professor Manuel Bochecha, eu vou solicitar daquela atividade que eu estou atuando. Então pode ser que eu tenha um mini mercado, aí eu vou ter a venda, vamos dizer assim, do gás, eu vou vender inflamável, mas na verdade eu não estou vendendo, eu tenho no meu QENAI autorização para vender, mas lá no meu mercado eu só estou atuando com mercadoria, com mercadinho. Então nesse caso não vai precisar da habite do bombeiro,
não vai precisar muitas das vezes de uma legislação ambiental. Quando você vê o quadro da empresa numa totalidade no KENAI, tem empresa que tem tudo, vereador Mauro, mas que quando você vai lá no mercadinho da empresa, a única atividade que ele tem é aquela específica que ele está lá. Então tudo isso cabe realmente para os fiscais do meio ambiente demandar, e só tem hoje essa posição de fiscal, de acordo com a lei, quem é do servidor, quem recebeu a capacitação para tal, até que se faça concurso público para o fiscal ambiental. Sabe o que tem que ser visto pela SEMA, vereador Mauro? E prefeito de Oriximiná, secretário da SEMA, vão ver onde vocês vão despejar o lixo do hospital, rapaz. Onde está sendo armazenado o lixo hospitalar? Onde está o incinerador do hospital municipal? Sabe? Isso que é importante. Isso que deveriam sentar. Vamos dar um jeito nisso também. Sabe? Eles ficam alugando, às vezes, locais para despejar isso, para guardar. Um tempo desse, uma pessoa estava me denunciando que estava dentro de uma sala, já estava entupido de lixo lá. Então, isso é um crime praticado pela prefeitura. Grave. E aceito pela SEMA. Mas quem bota o diretor da SEMA lá para ser diretor? Não é o prefeito? Se forem fiscalizar os postos de saúde, vão ter que fechar um bocado de posto. Porque está um bocado de coisa irregular no funcionamento. Se começar por aí, que deveria, primeiro em casa e depois olhar o rabo dos outros. Emitir resíduos capazes de afetar as condições de salubridade nas áreas adjacentes a clínicas médicas, hospitais, creches, escola e demais zonas definidas em lei. Olha aí, será que a SEMA também está fazendo essa fiscalização? Me estranha porque a fiscalização é só para a vovó, para o Gito, para o pequeno. Para os grandes, eles acabam não fiscalizando. Nem a SEMA, nem o pessoal que fiscaliza o código de postura, eles não fiscalizam a prefeitura, que é o que está mais errado. Quem mais faz coisa errada é a prefeitura. E aí, o cara vai ter que pagar 1.000 conto para poder tirar o triciclo dele com as botijas de gás que está apreendida. Sabe Deus se ele vai conseguir faturar R$1.000 por dia aqui para conseguir tirar esse triciclo lá. Foi aprovado durante sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, 16, a alteração na redação do artigo 10 da Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, que autoriza a Prefeitura Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Os vereadores alteram de 10% para 15% a despesa fixada na LOA 2021. A Casa Legislativa, com o intuito de que o orçamento não fique engessado, o Poder Legislativo acrescentou mais 5%, passando de 10% para 15% o total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual 2021. A gente fez um estudo, sabemos que o município está engessado, mas a culpa, eu quero deixar bem claro que não é da Câmara, a culpa é de quem executa. Então, provavelmente ele esteja usando orçamento para coisas desnecessárias e agora está faltando, né? E a gente fez o estudo e ao invés de colocar o que ele queria de 50%, que era dar um cheque em branco para ele, a Câmara resolveu dar 15%. Então foi 10 do ano passado e 5 deste ano. E aí nós fizemos e trouxemos aqui, graças a Deus foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. O texto passa a ter a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto nos termos do que dispõe a Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964 para administração direta, indireta e seus fundos especiais, até o limite de 15% do total da despesa fixada nesta lei,
criando, se necessário, elementos de despesas e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial. A gente vê a responsabilidade desta casa quanto à questão do engessamento, do orçamento público. A gente vê um orçamento já engessado desde a sua confecção, a gente ressalta isso, que a Câmara ela recebe o orçamento do município. E a gente vê uma fragmentação muito grande, um orçamento muito extenso e acaba engessando a própria administração. Então o prefeito ele solicita, através de crédito suplementar para esta casa, e essa casa em conversa com o pessoal do governo, em especial o secretário de Finanças, o assessor contábil, ficou acordado que a Câmara ia fazer o percentual dentro do estudo feito e que posterior, assim que o município for precisando, que ele possa estar enviando um projeto específico para aquela dotação que está precisando, que é uma forma de ter mais transparência no orçamento público, é uma forma de que a administração ela precisa se organizar melhor. Vamos dizer assim, a administração ela precisa desse planejamento das suas ações e meta para que não possa ficar trabalhando com um orçamento engessado e no futuro não poder fazer mais nenhuma ação. Porque quando não se tem esse planejamento, vai faltar para alguma área. Pode faltar na educação, pode faltar na saúde, não é isso que nós queremos uma administração coesa, precisa, organizada, e a própria gestão ela demonstra isso também na questão orçamentária. Antes de encerrarmos essa edição do TV Câmara, vamos mostrar agora que os parlamentares prestaram homenagens póstumas à família do ex-vereador João Walter, falecido na última quarta-feira, dia 16 de junho. É com extremo pesar, a família enlutada do nosso ex-vereador, professor da minha mãe, professor João Walter, um senhor dedicado ao mundo político, ex-vereador, participou do governo do meu pai como secretário, qual deu total apoio com seu conhecimento, com sua orientação, Espero que Deus, como a todos nós, dê à família o conforto necessário, Dê força, que nesse momento não é fácil, eu também já perdi minha mãe, eu sei quanto é duro, doído para uma família, a família enlutada. Que deixou seu nome na história, como vereador dessa casa, por vários mandatos. Tem livros escritos por ele sobre a política oriximináense. Deixou seu nome na história, vereador Arnaldo. Nosso sentimento de pesar ao ex-vereador, ex-funcionário dessa casa, da Prefeitura Municipal, seu João Walter Farias Tavares. Inclusive é tio da nossa colega vereadora Keké. Homem que fez para o conhecimento das pessoas muitas leis nesse município. Ele é autor de muitas leis nesse município. Sempre gostou dessa área política e também deixou o seu legado. Os meus sentimentos, meus pêsames à família do ex-vereador João Walter. Que Deus o tenha em um bom lugar. Que o grande arquiteto do universo o receba na sua mansão celestial, porque ele sempre foi pessoa do bem e contribuiu demais, não só com esta casa, mas com o município. Que Deus o tenha e deixar um grande abraço aos familiares. E eu vou ler um texto que foi escrito no dia 16 de março. Hoje são 16 de junho, 3 meses depois. E esse texto, vereadora Marta, vereador Arnaldo, vereadores aqui presentes, a população, ela começa assim: a dor de uma saudade. Uma pessoa escreveu esse texto, a pessoa que escreveu esse texto estava se referindo ao ex-prefeito Argemiro Diniz, no momento em que o mesmo faleceu lá em março. E no dia 16 a pessoa escreveu assim:
a dor de uma saudade. Poucas vezes em minha vida as palavras me parecem vazias e incapazes de expressar o tamanho do meu pesar pela perda de um amigo. Como eu, milhares de oriximiнаenses conternados prestam a sua última homenagem à memória deste cidadão que em vida soube exemplificar como poucos o sentido verdadeiro da ética, da moral e dos bons costumes. Zeloso no cumprimento das suas obrigações como filho, como marido, pai e avô. Argemiro Diniz fez por merecer o respeito e a admiração de quantos tiveram a primazia do seu convívio. Como cidadão, na lida do cotidiano, aprendeu a enfrentar todas as adversidades e incertezas que a vida lhe impôs, sem se submeter às indecorosidades que pudessem manchar a sua ilibada reputação. Como político, seguiu com retidão cada ensinamento do seu velho pai, sem nunca deixar de honrar sua palavra com a fidelidade que tornou digno de memorável conquista. Engenheiro, agrônomo de formação, Argemiro Diniz dedicou parte da sua vida à labuta no campo, tornando-se um pecuarista bem-sucedido, além de ser um entusiasta defensor das práticas do melhoramento genético da bovinocultura da região, como, por exemplo, a construção do mais moderno parque de exposição agropecuário do estado do Pará. Nesta hora de consternação, como último gesto de saudade, comprometo-me, se Deus me permitir tamanho privilégio, a transcrever todos os atos da sua gestão como prefeito de 2005 a 2008, que os tenho em minha memória, pois fiz com ele a travessia desse tempo. Vai, meu amigo, Deus te chamou para uma missão celeste, um lugar abençoado, onde só os justos podem adentrar. A certeza de que serás acolhido com todos os louvores dos anjos do Senhor. Haverá de confortar o coração daqueles que choram, as suas lágrimas da tua saudade. Assina João Walter Farias de Tavares. Infelizmente, Deus não permitiu. Seu João Walter era uma pessoa de grande sabedoria, uma pessoa que contribuiu muito no nosso município e que com toda certeza já estará gravado nas nossas memórias e nas nossas histórias e na história deste município. Então, dia 16, ele escreveu no Facebook dele e intitulou esse texto A Dor da Saudade. E dia 16 de junho, 3 meses depois, ele nos deixa, deixando saudade não só para todos os oriximiнаenses, mas principalmente pela sua família, saudade dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos e de todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver, como eu pude conviver com ele aqui enquanto servidora desta casa, pude conviver com ele enquanto vereadora e também pude conviver, presidenta, a vereadora Marta, como servidora pública na Prefeitura Municipal de Oriximiná. De uma inteligência, vereador Junião, que era de parar e olhar e admirar, me ensinou muito. E às vezes eu não conseguia entender as suas letras. Ele era do tempo que era na caneta, vereador Arnaldo. Era tudo no escrito. E aí veio a era da tecnologia, né, até eles se adequarem. E às vezes ele passava para a gente digitar as legislação para ele na prefeitura e eu dizia, olha, mas eu não estou conseguindo entender a sua letra aqui. Sente logo aqui do meu lado e venha ditar para mim, digitar. Então a gente coloca aqui, que texto lindo ele escreveu em homenagem ao doutor Argemiro. Hoje eu não sei se eu tenho a capacidade, vereador Arnaldo, de escrever um texto tão quanto bonita e linda a homenagem que ele fez no dia 16 de março
E hoje, dia 16 de junho, eu vou tentar, quando eu chegar em casa, também fazer um texto do pouco que eu convivi e conheci o seu João Walter. Então a gente coloca isso porque foi vereador aqui nesta Casa de Leis, né? Na 10ª legislatura, no ano de 83 a 89, ele foi eleito. Na 11ª legislatura, de 89 a 93, também foi eleito pelo PMDB, a primeira foi pelo PDS. Na 12ª legislatura, seu João Walter também teve assento aqui nesta casa. Né, autor de várias obras importantes do município de Oriximiná, como esta aqui que está na minha mão, onde conta a história do nosso município, um trabalho dele. Também tem um outro livro aqui, a primeira legislatura do século 21, onde ele conta a história do Luiz Gonzaga Viana Filho, que teve a sua primeira vitória como prefeito de Oriximiná, tinha o vice o Argemiro Diniz. E a Câmara Municipal, neste ano, estava na 14ª legislatura, ano de 2001 a 2005, e tinha os vereadores aqui, o Antônio Dinélio, a Genô Figueira Batista, Ivaldo Souza Canto, seu pai, vereador Márcio, Raimundo das Graças de Souza Viana, Rose Batista também, que já se foi, Fernando Andrade, José Dantas, Pedro Andrade Guimarães Neto, Rosivaldo Costa, Onanias Oliveira dos Santos, Raimundo Tomé de Oliveira Vanzeléu, Agenor Farias de Almeida Júnior e o irmão do vereador Arnaldo também, Ruinei de Oliveira Gemac. Então a gente deixa aqui as nossas condolências, as nossas profunda tristeza pela essa perca irreparável no nosso município. Seu João Walter contribuiu muito, muito, muito com este município, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, contribuiu na educação deste município e no esporte também, né, vereador Mauro? Cadê o vereador Mauro, o vereador Márcio? Ele foi comentarista, né? Eu via ele como comentarista dos jogos esportivos. Então, esse texto que ele escreveu ao doutor Argemiro, exatamente há 3 meses atrás, dia 16 de março, esse mesmo texto, eu também atribuo a ele, uma pessoa ilibada, uma pessoa de caráter, que sabia o que era ética e primava, acima de tudo, pelo diálogo. Então, a gente deixa aqui, enquanto Câmara Municipal, os nossos mais profundos pesar, e a gente pede que Deus possa tocar o coração de cada familiar, de cada filho que está sofrendo neste momento essa perda, que Deus dê o consolo de todos. A Câmara Municipal apresentou uma moção de pesar pelo falecimento do professor João Walter. Veja. Moção de aplauso à família do falecido, senhor João Farias Walter Tavares, ocorrido no dia de hoje, dia 16 de junho de 2021. Isso daqui não é para aprovação, tá, gente? Só para ciência da Câmara. Em homenagem, a Câmara Municipal de Oriximiná, nos termos regimentais, por meio desta Casa Legislativa, manifesta a sua solidariedade e encaminha a presente moção de pesar à família Tavares pelo falecimento do ex-vereador, senhor João Walter Farias Tavares, ocorrido no dia 16 de junho de 2021. João Walter foi vereador por 3 mandatos consecutivos e assessor especial deste Poder Legislativo, contribuindo sempre com a sociedade oriximinense de forma respeitosa, tendo conduta e dedicação à comunidade. Sua partida para o reino de Deus nos deixa desolados, assim como seus familiares, amigos, parentes e conhecidos, nos deixando como exemplo o seu modelo de vida enquanto cidadão. A Câmara de Vereadores não poderia deixar de expressar seu pesar aos seus familiares, nossas sinceras condolências, que Deus traga conforto aos corações da família enlutada. Senhor João Walter, descanse em paz. Respeitosamente, Câmara Municipal de Oriximiná, Adeilson da Costa Lopes, Ana Cleide Tavares Batista Filha, Antônio Dinélio Tavares da Silva Júnior, Arnaldo de Oliveira Gemac, Davidson Delmar Reis, Elisandro Malché Ferraz, Francisco Azevedo Pereira, Ivalder Barbosa Cardoso Filho, Josiane de Oliveira Seixas, Manuel Lucivaldo Siqueira, Marcelo Augusto Andrade Sarubi,
Márcio Kellen Soares Canto, Marta Monteiro Godinho, Mauro Luiz de Oliveira Vanzeler e Rafael Luiz Miléo Viana. Ainda na tarde de quarta-feira, 16, vereadores prestaram uma última homenagem ao ex-vereador João Walter, em frente à Câmara Municipal, onde por 3 vezes teve assento na Casa Legislativa. Sinto orgulho, viu, que é do teu tio, Fabíola, Cacá, Dona Eliana, todos aqui. Vocês podem ter a certeza que o seu João Walter está na história deste município de Oriximiná. Com sua sabedoria, com sua inteligência, ele nos ensinou muito. Eu, enquanto servidora da prefeitura, aprendi muito com ele aqui nesta casa também. Então a gente agradece a família do seu João Walter por toda a contribuição que ele deu para o nosso município. A história já está gravada. O seu João Walter é uma grande pessoa no município de Oriximiná, assim como foi um grande esposo, um grande pai, um grande amigo, uma pessoa, avô maravilhoso. Então sintam-se abraçados por todos nós. E esta pequena homenagem da Câmara Municipal é em respeito à pessoa que o seu João Walter foi e será para sempre nos nossos corações e na história deste município de Oriximiná. Queremos mais uma vez aqui deixar nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos, parentes do professor e vereador João Walter. Boa noite a todos.